Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Em Marcos, capítulo 3, versículo 10, diz e mostra, nos revela que Jesus curou uma grande multidão, né? Aí você vai ver dois paralelos. Você vai ver aquele que cura e que tem poder para curar. E aquelas pessoas, né, que é uma grande multidão, quase que incalculável, que não tinha condição nenhuma de se autocurar. Caracterizando assim, né? Mais uma vez, afasta do livre-arbítrio. Porque se elas tivessem livre-arbítrio, potencialmente elas iam ter poder. E se elas têm poder, potencialmente elas iam se autocurar, coisa que não aconteceu. Mostrando que esse mundo aqui, sabe, depende exclusivamente de um poder maior para poder existir. Esse poder maior sabemos que é Deus. Ele que rege as quatro leis do universo, tá entendendo? É ele que equacionou todas as moléculas, né, da água, ele que fez a composição dos gases atmosféricos, ele que instalou lá, né, Deus que instalou lá o campo magnético da Terra, a camada de ozônio foi Deus que colocou, sabe? Enfim, uma série de situações que fogem da capacidade humana, que os seres humanos utilizam dela. Por exemplo, você respira, mas na sua mente você acha que você respira porque você, sabe, tem livre-arbítrio, sabe? Você respira porque é algo natural. Isso ficou tão explícito, ficou tão assim abundante, né? Quando você faz esse mecanismo de respiração, que você não dá nem tempo assim de você raciocinar e saber que existe e que colocou oxigênio aí. Não foi você, foi Deus, tá entendendo? Mas é de uma riqueza tamanha, tão incalculável, né? A composição atmosférica, que foge do padrão e da capacidade humana. Você vê que, veja o quanto os seres humanos são extremamente insignificantes. E aí você vai ver dois mundos paralelos. Um que denota que existe alguém que domina todas as coisas e que é o Criador, que nós, aqui seres humanos, 7 bilhões, dependemos dele. Você está aí trafegando nesse vasto, infindável universo, em um planetinha insignificante, a qual Carl Sagan disse, somos somos um breve pálido ponto azul aqui, em meio a esse vasto, infindável universo. Somos nada mesmo. E aí você está, né, sendo conduzido por um planeta que vai te conduzindo, sabe? Aí no seu eixo rotação e na sua magnitude, chamada de translação, a qual você não pode fazer nada. Você está sendo conduzido por esse planeta, mostrando que uma força, um poder te prende aqui nesse planeta, sabe? Te prende aqui nesse planeta e te conduz e conduz toda a história, porque a proporção que, né, a proporção que o planeta ele vai girando no seu eixo, rotação e também na sua trajetória de translação, vai produzindo fatos históricos em todo o planeta Terra, meu irmão. Aí surge catástrofes, sabe, ecológica, sabe, maremoto, terremoto, sabe, cataclisma e coisas que na verdade os seres humanos não têm capacidade nenhuma de evitar. Vou citar alguns exemplos. Quando teve aquele terremoto, aquele maremoto lá, que afetou Sri Lanka em 2009, eu acho, não me lembro mais, que atingiu vários países ali da costa, o que foi que aconteceu? Aquilo ali fugiu da capacidade dos seres humanos evitar. Ele não teve força, tá entendendo? E ali aquele país foi castigado, devastado pela força da natureza, tá entendendo? Força da natureza é essa, meu irmão, que pode pegar qualquer um de surpresa. Um maremoto, um terremoto.
Aí você vai ver a pequenez, a insignificância do homem diante das grandezas da força da natureza, a qual nós não podemos fazer absolutamente nada. Mas o cara acha que ele tem livre-arbítrio, a mulher acha que tem livre-arbítrio. Nós dependemos de Deus. Você pode observar que uma criança pequena, né, depende exclusivamente do cuidado de adultos. A mesma coisa a gente nesse planeta aqui, a gente depende do cuidado do mundo espiritual que é governado por um ser chamado de Deus, o Todo-Poderoso, onde nós não temos livre-arbítrio. Tá entendendo? Somos, na verdade, navegantes do tempo, meu irmão. Somos, na verdade, temponautas. Estamos aqui, meu irmão, navegando nesse planeta, dentro desse planeta, porque não podemos viver fora, né? E se você for pro vácuo do universo, potencialmente você vai morrer. Você não vai passar de 30 segundos vivo. E aí o que acontece? Você vai ser conduzido aí, sabe, por uma força cíclica, sabe, projetada, pré-estabelecida, né, por Deus, e que você não tem capacidade nenhuma de fazer absolutamente nada. É dois mundos paralelos. Foi por isso que quando Jesus ele chegou aqui na Terra, provou que os seres humanos não têm livre-arbítrio nenhum. E depois o próprio Jesus, ele se entrelaçou, sabe, nesse mesmo programa aí de não haver livre-arbítrio, porque todos os apontamentos, todos os aquilo que as profecias e os profetas falaram acerca do Cristo e que ia acontecer, aconteceu na vida de Jesus. E Jesus não teve muito o que fazer. Ele chegou até a orar: Pai, se for, né, da tua vontade, afaste-se de mim esse cálice. Ele pediu para esse cálice ser passado. Mas não foi possível porque ele entrou dentro dessa gama. Ele entrou dentro dessa rede. Tá entendendo? E ele foi envolto, ele foi envolvido e não teve muito o que Jesus fazer. O máximo que ele podia fazer era tentar mudar através da oração. Não conseguiu. Tá entendendo? Mas o próprio Jesus aqui mostrou que Deus, ele governa todas as coisas. E através de Jesus, isso ficou explícito, provando que você não temos livre-arbítrio. Aí, em Marcos 3,10, se eu não me engano, diz que uma grande multidão se aglutina até Jesus. E Jesus cura a todos. Aí eu pergunto a você, que livre-arbítrio essas pessoas tinham? Já que eles têm livre-arbítrio, estavam enfermos. Nenhum, meu irmão. Aí você vai ver que Jesus, ele vai ter uma situação em que ele chega ali no tanque de Siloé, né? E ali Jesus, ele na verdade vai se deparar com uma situação onde o homem já está 38 anos, se eu não me engano ali na tentativa de alguém lançar ele, né, no tanque ali, quando o anjo vinha e toca nas águas. Mas ele falou que toda vez que tentava fazer isso, ele não conseguia porque alguém se antecipava, ia lá e se jogava primeiro que ele. Era uma multidão, mostrando que ele não tinha livre-arbítrio, que ele estava dependendo exclusivamente de alguém, até que Jesus aparece na rota de coalizão com ele e faz um milagre, provando que os seres humanos não têm livre-arbítrio, porque se ele tivesse livre-arbítrio, sabe, ele nessa corrida aí, ele conseguia, sabe, se deslocar com muita rapidez e ir lá e se jogar. Não foi assim, alguma coisa paralisou ele. Tem coisa que nos paralisa. Tá tendo aquela guerra na Ucrânia ali, muita gente ali, meu irmão, sofrendo por conta, né, de uma guerra que eles não criaram. Tá entendendo? Nós somos produto do meio. Aí vem a pessoa e diz: não, eu tenho um livre-arbítrio, sabe? Aí eu pergunto a você: o seu coração bate porque foi pré-programado por Deus
ou porque você que faz ele bater? Seus órgãos internos trabalham porque você estabeleceu eles bater ou porque Deus fez eles trabalharem dessa forma. Então, tem coisa que a gente não entra em nada, tá entendendo? Porque no dia que seu coração parar de bater, você fala, não, coração, descansa um pouco aí, um abraço para você, você vai morrer. Provando que você não tem livre-arbítrio. E aquela grande multidão que estava em redor de Jesus provou que nenhum deles ali, a maior prova da humanidade, que eles dependem de um ser maior, foi aquilo ali, uma multidão incalculável que estava vindo até Jesus, porque estava cheio de problemas, cheio de enfermidade, cheio de doença. Ele não tinha como tirar esse peso, essa medida, sabe? E tirar esse mal da vida delas. Elas dependiam, assim como a criança depende de um adulto, elas dependiam de um poder, sabe, superior, maior. E esse poder era Jesus, tá entendendo? Era Deus representado em Jesus. E aí foi que Deus, através de Jesus, usou os milagres, né? Que Jesus era o canal, o mediador entre Deus e os homens. Então, ele era um instrumento aqui na terra. Ele não era Deus. Ele era apenas um instrumento, filho de Deus, para poder executar tudo aquilo. Mesmo Jesus com todo esse poder aí, ele não se livrou daquilo que também estava escrito acerca do Cristo, que era ele, mostrando que estamos todos no mesmo barco e que existe um ser supremo, superior, chamado de Deus. Esse sim governa tudo. Ele é eterno, maravilhoso, sabe? Todo poderoso, e a gente não pode fazer nada. O que Deus quer é o que vai acontecer. O salmista falou isso. O salmista disse assim: Deus está no céu e faz tudo aquilo que lhe apraz, ou seja, tudo aquilo que lhe dá prazer. Ah, mas está doendo, tá isso, tá aquilo, como você vê que Jó não reclamou. Aí eu pergunto a você, pode o vaso ter mais força que o oleiro? De maneira nenhuma. O oleiro, ele é o podador. O oleiro, na verdade, é o manipulador. O olheiro é aquele que vai moldar o vaso. Nós não temos força contra muita coisa que vende contra a gente. Investidas espirituais, você não tem força contra ela. Alguém mais forte, sabe, do que você tem que pelejar por você. Outra coisa, você não tem força contra as forças da natureza. Você vê que os discípulos, quando se levantou a grande tempestade, eles ficaram, meu irmão, a ver navio. Eles não tinham capacidade nenhuma aí de pedir a tempestade, né, e o mar que se aquete. Alguém superior a eles, que foi Jesus, fez isso por eles. Então, um terremoto, maremoto, ciclone, sabe? Um vulcão em estado de erupção, enfim, um asteroide que vier, como veio em 1994, aquele asteroide chamado de Shoemaker, que colidiu com Júpiter, né? Júpiter puxou ele, aspirou ele para dentro de si, nos livrando, porque Júpiter não tá, Deus não fez nada à toa. O planeta Júpiter é um planeta que, na verdade, compra as guerras do planeta Terra. Quando vem um asteroide lá para cá, como o Júpiter é o maior planeta do sistema solar e sua massa é a maior de todas, ele consegue atrair esses corpos para dentro dele. E Shoemaker, em 1994, aconteceu isso. Que se Shoemaker caísse aqui na Terra, e você não estava aqui, estávamos todos mortos. Mas Deus fez tudo certo. Mas isso aí passou desapercebido porque ninguém te disse, a NASA não te disse, os institutos espaciais também não te disse, a comunidade cosmológica também não te disse, tá entendendo? Mas se Deus não deixasse Júpiter ali, meu irmão, era um abraço pra gente, tá entendendo? Aí fica você achando que tem livre-arbítrio, enquanto quando vem algo superior à nossa força, aí você vai se identificar como aquela multidão que estava ao redor de Jesus e falar, rapaz, realmente a gente não pode, não temos muito o que fazer. Ou seja, você está desempregado, procurando emprego, aí eu pergunto a você vai bater na porta de uma empresa, de outra, mas cadê seu livre-arbítrio?
Livre-arbítrio é você ter, né? Toda a autonomia. Você chega lá e não vou ficar empregado aqui, vou trabalhar aqui e acabou. E talvez você nem queira trabalhar, né? Já que você tem livre-arbítrio, você é que vai ser o rei, você que vai mandar nos seus súditos. Mas não, você vai ficar aí pedalando, pedalando, andando, batendo biela para poder se empregar, porque são coisas que nós somos produto do meio, são coisas que estão além da nossa capacidade, sabe? Tanto os cataclismas, né? Tantos quanto os fenômenos da natureza, como terremoto, maremoto, ciclone, né? Vendavais, toda espécie aí de tempestade, quando ela se projeta e vai varrendo certas situações, atingindo certas situações, aí você vê a insignificância do homem. Aí nos Estados Unidos, quando vem um vendaval, né, vem um ciclone, vem uma tempestade, um tornado, as casas já são projetadas para ter porão, ou seja, uma moradia subterrânea, para se defender daquilo que está devastando tudo, né, na superfície da Terra, provando que os seres humanos não têm força nenhuma. Mande um ser humano quando tiver vindo um ciclone, uma tempestade, sabe, um vendaval, ele para ali e fala bem assim, não, eu estou ordenando a você que pare, para ver se o ciclone vai obedecer essa pessoa, provando que aqui nós dependemos sim de uma força maior, que essa força é Deus. Você não tem capacidade de manter o planeta girando em torno de si mesmo, em torno do Sol. Você não tem capacidade de fazer a nossa estrela chamada de Sol, que é uma estrela anã de quinta categoria, brilhar para nos fornecer energia. E uma série de outras coisas, você não tem capacidade nenhuma. Mas o orgulho humano é tão terrível que coloca eles acima desses patamares todos, como que eles tivessem livre-arbítrio. Aí quando vem uma doença, como aconteceu com aquela multidão ali que estava todos enfermos, aí eles dependeram, aí entenderam, não, a gente depende sim, né? A gente depende de alguém superior a nós. E quem é? Deus, quem é? Jesus. Mostrando que você não tem livre-arbítrio. Tá entendendo? Na época da grande depressão nos Estados Unidos, naquela quebra das bolsas de valores dos Estados Unidos, que atingiu os Estados Unidos, a Europa, inclusive aqui a América do Sul, muitos empresários ali, norte-americanos, que tinham investido nas bolsas de valores, eles se suicidaram, eles se mataram, eles praticaram a autolibertação porque fugiu, eles não se viu, né, como morador de rua, eles não se viram como mendigos porque eles perderam tudo. Então o medo da humilhação fez com que eles tomassem uma decisão drástica de se autoflagelar, de se auto-matar, de tirar suas próprias vidas. Aí você vai ver que em uma situação de aperto mesmo, o homem só tem alternativa, duas alternativas. Ou ele confia em Deus, que é o ser supremo, superior, ou ele tira a própria vida dele. Foi o que os empresários daquela época fizeram. Eles tiraram a própria vida dele porque eles se viram em uma situação em que eles perderam tudo. Isso foi a grande depressão. E muita gente ali, certo? Muitas pessoas cristãs ali passaram fome e necessidade por conta de que de uma quebra na bolsa de valores, na economia norte-americana. Aí eu pergunto a você, cadê o livre-arbítrio dessas pessoas? Tá entendendo? Não tem livre-arbítrio. Aí você vê agora, né? Veio essa pandemia aí de coronavírus, provando mais uma vez que nós não temos livre-arbítrio. Dependemos exaustivamente, exclusivamente de um ser chamado de Deus. Tá entendendo? E essa pandemia, meu irmão, que bateu na porta da humanidade, ceifou a vida de todo mundo. Budista, muçulmano, rico, pobre, negro, branco,
empresário, ator, atriz, bonito, feio, lésbica, homossexual, certo, errado, autoridades, sabe? Não teve bom. A Covid saiu, meu irmão, devastando a humanidade, provando que nós não temos livre-arbítrio. Tá entendendo? Somos produto do meio. E por sermos produto do meio, fomos sim atingidos drasticamente. Muita gente perdeu emprego. Pessoas cristãs, como eu falei a você, a Covid veio para budista, muçulmano, cristão, judeu, tá entendendo? Para macumbeiro, tá entendendo? Para o bandista, veio para todo mundo, meu irmão. Botando todo mundo em um patamar só, tá entendendo? Provando que nós não temos livre-arbítrio, dependemos do poder e da misericórdia de Deus. Tá entendendo? Então, pessoal, essa ideia de livre-arbítrio é balela. Pare de ficar acreditando em livre-arbítrio. Acredite em Deus em primeiro lugar. Depois acredite nas promessas dele, porque as promessas dele que há de se cumprir nas nossas vidas. Aí sim, independente de qualquer situação, aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Não fica acreditando aí nessa balela de livre-arbítrio, não. Porque se você tivesse livre-arbítrio, você estava no seu melhor emprego, você era empresário, tinha muito dinheiro, você não passava dor e sofrimento nenhum. Você ia desenhar seu mundo, seu paraíso conforme você queira. Você vê que nem os mais poderosos da Terra conseguem fazer isso. Muitos atores de Hollywood, eles praticam suicídio. Muitos jogadores praticam suicídio. Sabe? Porque a depressão pega. Muitos empresários fazem isso. Porque chega em um momento em que você vê que mesmo você tendo tudo, você ao mesmo tempo não tem quase nada. Fica um buraco, um vazio dentro de você que só Deus pode preencher. Ou seja, você não nasceu, sabe? Autodependente, você depende de Deus, tá entendendo? Uma planta fora da terra ela morre, um peixe fora d'água morre, e nós, desconectados de Deus, morremos. Jesus disse isso, Jesus falou bem assim, ó, que ele era a videira verdadeira, sabe? E todos aqueles que não tivessem conectado a ele, potencialmente iam morrer. Tá entendendo? Provando que nós não temos livre-arbítrio. Temos sim que reconhecer Deus nas nossas vidas, sabe? Não da forma que o sistema anda pregando aí, o sistema religioso que está aos poucos sendo desconstruído, sabe? E desmoronado gradativamente, assim como aconteceu com a Igreja Católica, está acontecendo com essas igrejas protestantes aí. Tá entendendo? Não fuge dela, povo meu. Então, esse pessoal aí, os pastores estão sofrendo um movimento chamado de desengrejado, até porque o campo virtual tirou poder, né, de fogo dos pastores, aonde ele fisicamente eles conseguiam aí, né, dominar uma grande multidão de escravos, chamado de ovelha dentro de quatro paredes, confinado em quatro paredes, sabe? E que hoje já é evidente que a chegada da ciência, que Daniel disse que ia se multiplicar, estamos na quarta revolução industrial 4.0, mostrando que mais uma vez nessa área digital, o poder da informação alcançou a todos. A Bíblia diz bem assim, que a terra seria cheia do meu conhecimento. Está escrito em Abacuque. E realmente a terra foi distribuída de conhecimento aí, meu irmão. E essas ovelhas, elas estão saindo de dentro das igrejas físicas e trafegando, pulando, né, para o campo hoje que é tendência e que vai se solidificar, que é o campo virtual. Tá entendendo? Se você estiver me ouvindo aqui é porque eu estou dentro desse campo. Potencialmente eu nunca seria um pastor, nunca seria um líder religioso, porque lá, chegar lá, você vai, né,
Você vai se bater lá com um sistema já montado lá, que eles não vão dar espaço a quem tem vocação. Tá entendendo? E quem tem vocação, eles tiram, eles maltratam, eles afastam. Mas no mundo hoje virtual, abriu um grande leque aí para as pessoas poder se comunicar e expor ali seu dom, talento, tudo nas plataformas digitais a qual eu estou fazendo. Então nós não temos livre-arbítrio. Dependemos exclusivamente de Deus. Que Deus continue nos abençoando.